Olá a todos, eu sou a Paula e hoje venho dar-vos a minha opinião sobre um livro. O livro chama-se The Fletcher, na versão original, que foi a que eu li em e-book e ouvi um pouquinho do audiobook, mas está traduzido em português para Apartilhamento Partilha-se, em Portugal, e Teto para Dois, em português do Brasil. É um livro relativamente recente, saiu o ano passado, 2019, e a autora é a Beth O'Leary. E então o que é que eu tenho a dizer-vos sobre este livro? Tenho-vos a dizer que gostei bastante. Finalmente encontrei um romance que eu andava a precisar de ler. Já estava com vontade de ler um romancezinho assim que me aquecesse o coração há algum tempo. Os que eu tenho pegado ultimamente não correram nada bem, até já estava a pensar que pronto, este género já não é para mim. Deixei de ser uma romântica incurável, mas não, encontrei finalmente o livro que andava à procura, gostei bastante dele, dei-lhe 4 estrelas, não foi perfeito, mas foi uma ótima leitura que eu recomendo, e fala então de um apartamento que é partilhado, como o título indica, mas não só o apartamento, a cama do apartamento é partilhada, porque o apartamento só tem um quarto e uma cama de casal, e o Leon, que é o dono do apartamento, precisa de alguém com quem dividir as despesas, porque está com algumas despesas extra, por causa de uma situação, que eu não vos vou revelar, e a Tiffy precisa urgentemente de arranjar um sítio para onde viver, porque terminou o seu relacionamento anterior e vivia na casa do namorado, portanto agora teve que sair para seguir a sua vida. O problema é que vive em Londres e trabalha em Londres, e em Londres é muito difícil arranjar casa, sobretudo que caiba no orçamento de alguém. Então ela acaba por ver várias casas completamente degradadas, em sítios muito perigosos, com mofo por todo o lado, e pronto, realmente a melhor hipótese, apesar de não lhe parecer algo muito o ideal, acaba por ser a melhor hipótese dela mesmo dividir a cama com alguém que nem sequer conhece. Mas, e o que acaba por convencê-la também a aceitar esse acordo, é que eles não se cruzam, eles não vão dormir juntos efetivamente, vão dormir na mesma cama, mas em alturas separadas. Isto porque ele trabalha de noite, ela trabalha de dia, portanto a casa é dele durante o dia e é dela à noite e aos fins de semana, porque ele ao fim de semana vai para a casa da namorada. Então eles basicamente não se cruzam e nem sequer se chegam a conhecer no início, porque quem lhe apresenta o apartamento é a namorada do Liam, do apartamento. É ela que lá está, durante o dia consegue ter disponibilidade para falar com a Tiffy. Então ela nem sequer chega a conhecer o Liam, e assim acontece durante meses e meses e meses. Mas durante esses meses eles acabam por se conhecer através de post-its, porque por algum recado que precisam deixar um ao outro, começam a escrever um bilhete, e depois o outro responde, e depois o outro responde, e depois o outro responde. Depois, entretanto, já não é só o recado da casa de banho, agora já é: olha, cozinhei e sobrou qualquer coisa, se quiseres podes servir-te, e a relação vai avançando, e eles acabam por criar uma relação muito interessante um com o outro, só através das comunicações escritas, vá. É muito engraçado, é um romance levezinho, lê-se bastante bem, mas uma das coisas que eu gostei nele foi o facto de tocar em temas muito interessantes. Não os desenvolve de forma a que o livro fique pesado, mas achei muito importante que estivessem presentes. Fala sobre pessoas serem presas inocentemente, muito por causa, às vezes, de fatores racistas. Tem então personagens de raças diferentes, tem relações não só heterossexuais, fala sobre a morte, fala sobre mais coisas, fala sobre abusos em relacionamentos, não propriamente abusos físicos, mas abusos emocionais, que são igualmente horríveis, com consequências graves. Fala sobre mães imperfeitas e problemáticas, fala sobre stalkers, fala sobre uma data de temas sérios e importantes e que existem. As personagens principais não são perfeitas, uma é mais gordinha, a outra é mais tímida. Não há aquelas pessoas demasiado perfeitas e encantadoras que para mim são um bocado um turn-off. Estragam um bocadinho para mim os romances, porque tornam aquilo muito irreal. Portanto, apesar de todas as peripécias e a história de dividir a cama, tudo, nada do que acontece normalmente, achei as relações até bastante reais. E pronto, e tem aquela parte cómica e tal. Então, porquê é que eu não dei as 5 estrelas? Como vos disse, eu gostei bastante do livro no geral. Achei que algumas cenas eram cópias exatas de coisas que eu já vi ou que já li noutros lados, assim mesmo muito parecidas, e isso estragou um bocadinho. Estou a pensar, por exemplo, numa cena
Quem já leu o livro, se calhar, e viu o filme de que eu vou falar, se calhar sabe qual é, mas eu não vou dizer porque pode ser spoiler. Há uma cena que é exatamente a descrição escrita de uma das cenas do filme Pretty Woman e pronto, que é igualzinho, assim, as etapas todas do que eu me lembro do filme, eu vi o filme dezenas de vezes, é mesmo muito igual. São pormenores desses, não é nada de grave, mas quer dizer, podiam fazer outro tipo de gestos românticos sem ser cópia de outra coisa que já foi feita. E houve também algumas partes que eu achei um bocadinho mais aborrecidas no livro. O livro podia ser um bocadinho mais curto, na minha opinião, sobretudo quando entrava na parte do trabalho dela, fala um pouco do trabalho dela. Que é como editora numa editora, e algumas partes que tinha a ver com as personagens secundárias que tinham a ver com o trabalho dela, achei um pouco aborrecidas. Então pronto, houve algumas alturas do livro em que eu me senti ligeiramente aborrecida, nada que não me fizesse continuar a leitura e apreciar a leitura, e achei que havia ali algumas cenas que eram demasiado parecidas com coisas que eu já vi antes. Tirando isto, é que eu vos digo, é uma boa leitura, e não só uma boa leitura, como não achei que fosse uma leitura totalmente vazia, como às vezes se tem ideia na história dos romances, porque, como vos digo, acho que as personagens até eram bastante reais, tinham problemas bastante reais, não eram perfeitinhas e viveram todas, ou conheciam pessoas que viveram coisas complicadas, como toda a gente, não é? Por isso é uma leitura que eu recomendo. Lê-se bem agora no verão, quem gosta de leituras mais tranquilas, mais levezinhas para o verão. Por isso é uma leitura que eu recomendo bastante. E pronto, é assim. Vemo-nos numa próxima leitura que espero que corra tão bem.